homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Senhor meu Deus, de mim eu nada tenho, Senhor, mas o Senhor é o dono da palavra. Oh, aqui está esse povo, Senhor, e eu sei que a palavra vem de Ti, a unção vem de Ti, a graça vem de Ti. Tem pessoas assistindo pela live, que quem sabe, Senhor, estejam passando, Senhor, por momentos difíceis, e hoje o Senhor queimou esta palavra no meu coração. Meu Deus, me usa, Senhor, como Teu porta-voz aqui para esta igreja, e abençoa-nos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero que você, antes de você sentar, pergunta para a pessoa que está do teu lado, como está a sua fé? Diga, você crê? Pode se sentar. Crê mesmo? Meu querido, eu acho que uma das coisas mais interessantes sobre a vida cristã é a fé. Esta palavra tão pequena que move o coração de Deus, esta palavra tão pequena que faz a diferença na nossa vida cristã, palavra fé, monossílabo átomo, né? Que expressa crer, que expressa confiança, que expressa seguridade diante das tribulações da vida. A palavra fé, no original no hebraico, ela vem da palavra emuná, porque não é algo que é natural do nosso coração, mas ela é, a verdadeira fé é movida por Deus. A verdadeira fé não tem princípio, talvez dentro do nosso coração humano, ele pode se esforçar, porque a fé humana, ela é transitória, mas a fé emuná, que é a fé que eu quero falar nesta noite, é uma fé movida pelo Espírito de Deus, é uma fé sobrenatural, é uma fé que vai além das nossas circunstâncias. No grego, a palavra pistis também fala sobre fé, é uma palavra que é você crer como se você andasse no escuro, e você cresce que você andando, o chão fosse ser colocado sobre os seus pés. Mas eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Você duvida às vezes? Porque a dúvida é o contrário da fé. Eu estava lendo sobre a dúvida, eu anotei aqui, essa palavra dúvida, ela vem do latim dubitare, que significa cochear entre dois pensamentos. É você ter duas propostas, duas promessas, dois caminhos, e de repente você é dúbio naquilo que você acredita e você não consegue crer. Mas você é uma pessoa que duvida? Todos nós aqui duvidamos. Se nós formos sinceros, tem momentos na nossa vida que nós olhamos aquilo que estamos vivendo e nós duvidamos, sim. Nós olhamos e pensamos, e principalmente quando é conosco, porque é muito fácil eu ter fé pelo pastor Sebastião. Pastor Sebastião, creia, tudo vai dar certo. Mas quando é conosco, quando é no nosso umbigo, quando é no nosso pé, nós crermos naquilo que não vemos, e nós vivermos por fé, só pode ser concebida ou concebido se o Espírito Santo de Deus, através da palavra, através da unção, através da revelação, da graça de Deus, encher o nosso coração desse sentimento tão glorioso, para que o reino de Deus se abra sobre a nossa vida. Mas duvidar faz parte do processo. Duvidar faz parte do processo. A Bíblia diz de vários homens de Deus que passaram por momentos que duvidaram, que começaram a questionar como que Deus iria fazer, de que maneira que Deus ia realizar aquilo, ou como que seria feito. Abraão, Gênesis capítulo 15, ele está na sua tenda, ele está dormindo, de repente Deus fala para ele: ei Abraão, levanta, sai da tua tenda. Ele sai, e Abraão começa a se questionar e falar com Deus, porque ele obedeceu a Deus. Lá em Gênesis 12, ele sai, e ele vai para uma terra que Deus iria lhe mostrar, e Deus disse que faria dele uma grande nação. Só que o tempo estava passando, ele estava ficando velho, certamente ele já não tinha mais encontros amorosos com Sara. Como que vai ter um filho assim? Como que vai ser? Como vai acontecer? Ele também já não sentia mais nem vontade de ter nada. Como que vai nascer uma criança assim? E ele viu que, olhou para dentro da sua casa e olhou o mordomo dele chamado Eliezer, e ele pensou: Deus, esse será a minha descendência. Aí Deus manda ele sair da tenda e diz: ei, olha para o céu, olha para o céu. Não será Eliezer o teu descendente, eu farei de você, aleluia, uma grande nação.
Sabe por que Deus falou aquilo para Abraão? Porque Abraão, no seu coração, estava temeroso, já começou a duvidar da promessa e pensar que Deus não poderia. Quem sabe Deus poderia, mas como iria fazer aquilo? Era impossível, é uma guerra. É uma guerra entre a nossa fé e a nossa razão, entre a nossa esperança e aquilo que nós vivenciamos. Mas hoje Deus nos trouxe aqui, baseado nesta palavra que eu acabei de ler, para dizer para você nesta noite, para a minha vida: continue crendo na promessa de Deus, continue crendo naquilo que Ele prometeu, porque fiel é aquele que prometeu sobre a tua vida. Eu estou pregando aqui nesta noite, o Espírito Santo está falando comigo aqui nesta noite. Deus é aquele que não falha, é aquele que não erra endereço, é aquele que quando promete alguma coisa que vai fazer na nossa vida, Ele cumpre no seu tempo, sem se atrasar, porque Ele é perfeito. Você crê na promessa? Você crê na promessa? Você crê na promessa? Meu irmão, a dúvida faz parte do processo da fé. Deus nos surpreende, meu irmão. Oh, decantaraba, súria. Eu me lembro quando nós começamos a Oikos, eu saí lá de Manaus, sem um centavo, com uma oferta de na época era tenente, que hoje ele é major, o Wagner. Ele deu dízimo, foi o primeiro dizimista da Oikos. Ele, Damã, congregava na minha igreja, era líder dos jovens. E quando eu falei para ele que ia começar um ministério Oikos, aqui em Curitiba, eu fui me despedir dele. Ei, Manúcia, ele chegou na casa dele assim do nada, olhou para a esposa dele e falou: pega lá, que nós vamos ser o primeiro dizimista desse ministério. Ele me deu o dízimo dele na minha mão, me deu um temor tão grande, pastor. Hein, Diácono Valmir? Porque eu tenho muito zelo em relação ao reino de Deus. E eu pensei: se a igreja não acontecer, esse dinheiro, eu vou botar onde esse dinheiro? Esse dinheiro é santo. Orei, cantarava, súria. Senhor, como é que o Senhor vai fazer acontecer isso? Eu não tenho dinheiro para comprar nenhum instrumento, nem um violão, daquele violão bem. Como é que eu vou fazer? Como é que vai acontecer tudo isso? E eu vim com a minha esposa, com a Sara, e nós chegamos na casa de um amigo meu chamado Isley, que está lá na Bahia. Ficamos na casa dele, e de repente chega o presbítero Everson de bicicleta. De bicicleta, né? Como sempre. Bike. Chegou lá e falou assim: vocês chegaram, não sei o que, Deus mandou vir aqui. E começou a conversar e falou assim: ei, porque nós tínhamos uma banda. Todo o instrumental da banda eu guardei, está comigo lá em casa. Orei, canta, lavassura. Creu sem ver. Ele disse: é de Deus, não é meu, é de Deus. Aí me lembro que ele chegou: faça uma célula na minha casa. Nós fomos lá fazer uma célula na casa dele. A Ana era pequenininha. A Ana devia ter uns 3, 4 anos, eu acho. Isso. Ficava pulando assim na sala, assim, em volta de nós. E aí a gente vê cantando louvores. Começamos a fazer uma célula. Começamos com 5 pessoas. Daqui a pouco a irmã dele, que morava em cima, abriu o coração. A célula daqui a pouco tinha 18 pessoas. De repente a cunhada dele foi lá também, aceitou Jesus. E ela disse assim: não cabe mais na sala, pastor. Aleluia. Não cabe mais na sala. E ela mexia com imóveis. E ela falou: nós vamos alugar um ponto e vamos fazer a igreja acontecer. Eu falei: mas como? Eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Você tem sim. Nós vamos dizimar aqui. A igreja vai acontecer. Nós abrimos a Assembleia de Deus Oikos, uma mesa branca, sem microfone, sem instrumento, sem nada. As pessoas sentadas em umas cadeiras emprestadas. A mãe dele emprestou a mesa para botar na cadeira. Eu me lembro que as paredes precisavam de pintura. Nós não tínhamos dinheiro para pintar, mas nós tínhamos uma promessa. Oh, aleluia. Você pode olhar a Assembleia de Deus Oikos e dizer: pastor, não somos muitos. Não, podemos não ser muitos, mas eu vou dizer uma coisa para você: Deus não trabalha às vezes com muitos. Deus precisa de poucos dispostos a fazer
a sua obra, a sua vontade. Isso é viver por fé. E hoje você está aqui nesta noite, a sua família foi alcançada, a sua casa foi alcançada. Você que está vendo pela live, quantos não foram alcançados devido a esse ministério? Fé, meu irmão, fé. O texto que eu acabei de ler é um ensinamento tremendo. Jesus recebe que seu primo João Batista morrera. Jesus fica muito triste, mas mesmo assim ele prega para uma multidão, e ele ali faz uma multiplicação, alimenta a multidão, e depois ele manda os discípulos atravessarem e entrarem no barco, e atravessarem para o lado oeste da lagoa de Genezaré. Eu fico imaginando, Jesus estava triste, porque João Batista era seu primo, e além de ser o seu primo, era o profeta que havia sido usado por Deus para batizá-lo no Rio Jordão, e ele sabia da importância de João Batista. Ele era homem como você e eu, ele sentia as aflições, ele estava em luto, mas mesmo em luto, ele falou: eu quero ficar só, eu quero subir para orar. Jesus estava em luto, estava triste. Alguém pode pensar: pastor, mas Jesus sofria. Jesus sentia fome, Jesus sentia tristeza, Jesus sentia medo. Às vezes o coração dele batia forte quando ele pensava no que ele ia suportar. Satanás vinha contra o corpo dele e colocava dores sobre o corpo dele. Satanás tentava parar ele, tentando colocar pensamentos na sua mente e no seu coração. Mas ele tinha uma missão. E que missão é essa? É se entregar por mim e por você. E é por isso que hoje nós podemos adorar a Ele, ou glorificar a Ele. E é por isso que nós hoje podemos sentir a presença dEle aqui, neste lugar. 100% homem, 100% Deus, sujeito às mesmas aflições que nós temos, e ele sobe para orar. E o texto fala lá em Mateus, o texto que eu acabei de ler, Mateus capítulo 14, e lá em Marcos capítulo 6, diz que ele vai só orar. Por que ele estava só? Porque ele queria conversar com o Pai. Ninguém tinha que estar com ele, ele queria se derramar, ele queria mostrar. Quem sabe naquele monte havia uma guerra entre Jesus Deus, Jesus homem, porque ele estava ali vendo que o seu primo já havia morrido, e ele sabia que estava chegando a sua hora, e ele vai orar. E a Bíblia diz que ele manda os discípulos atravessarem para o outro lado, para Betsaida. Eu fico imaginando os discípulos preparando o barco, e ele diz: eu disperso a multidão, vão em paz, eu disperso a multidão. É maravilhoso esse texto. E ele simplesmente vai orar, e ele começa a fazer esta oração 3, 4 horas da tarde aproximadamente, porque ele deu de comer à multidão. Eles almoçaram com ele, e ele estava despedindo a multidão, e os discípulos entram para o barco. No texto aqui de Mateus diz que aproximadamente às 3 horas da manhã, de 3 às 6 horas da manhã, os discípulos estavam ainda na metade da lagoa de Genezaré. Por quê? Porque o vento era contrário. Diga comigo: porque o vento era contrário. Meu irmão, sempre Satanás vai ser contrário à fé. Sempre Satanás vai usar a arma da dúvida, vai ser contrária. Ele vai dizer para você: não vai dar certo. Ele vai dizer para você: a porta não se abrirá. Ele vai dizer para você: esta doença não tem cura. Ele vai dizer para você: não é desse jeito que você quer, do jeito que você pensa, não vai acontecer, é impossível. Mas hoje eu quero dizer para você, lá em Lucas capítulo 1, para Deus nada é impossível. O vento pode estar contrário na tua vida nesta noite, mas existe um que está aqui neste lugar, e ele tem todo o poder, tem toda a autoridade. Aleluia. Nada pode parar a sua vontade, nada pode parar o seu agir sobrenatural sobre a nossa vida. Nada é impossível há para ele. O vento era contrário. Quase 10 horas eles ali tentando vencer a embarcação, e eu fico imaginando vencer o vento no meio da lagoa de Genezaré. Quando eu estive ali no mar da Galileia, que eu entrei no barco, estava um sol de brigadeiro. Quem não sabe, céu de brigadeiro é aquele céu que dá para voar. Não tinha um vento, Ezequiel, nada. E eu falei para o capitão do barco assim: oh, que maravilha, hein? Vou conhecer o mar da Galileia sem vento. E ele disse:
Está na previsão que vai virar o tempo e vai cair um vendaval, um sudoeste. E nós temos que se apressar, senão o barco pode virar no meio do mar da Galileia. E eu falei, mas como? Olha como é que está o céu. Ele falou, você não sabe que aqui é abaixo do nível do mar, e que lá o Monte Sião, ele faz tipo um cano assim no vento, e quando ele vem, ele faz redemoinho no meio do mar, e até hoje nós não podemos navegar quando o mar está assim. E nós entramos no barco e fomos para Cafarnaum. Olha aí, Cafarnaum, e no meio do caminho veio uma tempestade, veio um vento. Mas como nós saímos antes, ele correu bastante. A tempestade era forte, eu fui marinheiro, eu vi sudoeste em alto mar, mas já deu medo. Aí quando ele atracou lá em Cafarnaum, ele, graças a Deus que nós atracamos. E naquele mesmo dia, alguns barcos que estavam no meio do caminho tiveram que voltar, porque o vento era tão forte que poderia afundar o barco. Mas nessa época eles não tinham navegação, e eles foram lá, eles eram marinheiros experientes. Pedro estava ali, André, o seu irmão, ele estava ali, os filhos de Zebedeu estavam ali. Eles aprenderam a pescar com o pai, eles sabiam navegar naquelas águas, mas de repente o vento era contrário. E eu fico imaginando, Jesus estava orando só, Jesus orando, falando com o pai, mas o texto diz que ele estava vendo os seus discípulos. Aqui eu tiro a primeira lição: Jesus sempre olha para nós, a todo tempo. Ele não perde você de vista, Ele não perde a minha vida de vista. Uma das promessas mais lindas de Jesus está lá em Mateus capítulo 28, verso 20: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Emanuel, Deus conosco, aquele que está presente na nossa vida através do Espírito Santo. E diante das tribulações da vida, Deus está olhando para você. Você crê nisso? Amém? Deus já fez tantos milagres na minha vida, sobrenaturais. Eu já vi a mão de Deus agindo na minha vida de maneiras assim que eu paro e penso, isso só pode ser coisa de Deus. Ei, pastor Sebastião, isso só pode ser coisa de Deus, porque humanamente falando é impossível. Oh, glória! Mas para Deus nada é impossível. Me lembro uma vez, estava vindo de Guarapuava para cá. Eu estava vindo no carro, eu queria chegar em casa 7 da noite. No meio do caminho, me deu uma vontade, pastor, de tomar um café. Mas uma vontade descomunal. Era de tarde, para aí, toma um café. Isso é uma coisa quase inédita, né? Vocês veem, quase inédita. Mas eu queria tomar um café, é sério mesmo, um café forte. E eu parei no meio do caminho, numa estrada, e eu parei perto de um café, e eu sentei, pedi um café, mas não tem café mais não. Eu falei, poxa, faz para mim um café, só um café preto, eu pago. Ela falou, eu faço. Foi lá fazendo, sentou um homem do meu lado, começou a conversar comigo e tal, tomei o café, me deu vontade de ir embora, mas eu falei, não, eu vou comer um bolo de fubá, que tinha um bolo de fubá bonito assim na época. Eu vou comer esse bolo de fubá, porque olha, café com fubá é uma combinação celestial, sabia? É uma delícia, um bolo de fubá. E o bolo da mulher tinha aqueles negócios que eu gosto no bolo do fubá, sabe qual é? Uns erva doce, rapaz, era celestial. Eu comi, tomando café, o caminhoneiro falou assim, eu já estou indo. Eu falei, vai embora, vai em paz. Ele foi embora. Eu fui embora atrás dele, quando chegou no meio do caminho, com o trânsito parado na estrada. E eu não sabia o que tinha acontecido, e eu falei, o que aconteceu? O irmão falou, lá na frente, um caminhoneiro, e era um caminhoneiro que estava na minha frente, que estava comigo no negócio do café. Um caminhão vindo do outro lado, com combustível, perdeu o controle, veio de cara no caminhoneiro, explodiu. O caminhoneiro, esse que estava comigo não morreu, mas se queimou. E o outro morreu, e morreu um outro cara do carro, que estava no meio dos dois. E eu dirigi de uma maneira meio, às vezes meio afoita, segundo a minha esposa. E eu acredito que ali foi um livramento de Deus sobre a minha vida. Por que foi, meu irmão? Porque Deus tinha um projeto, Deus está aqui hoje, aleluia. Não porque eu mereço, porque eu não mereço nem viver, aleluia. A vida é um dom de Deus, a vida é a graça de Deus sobre mim. E você que aqui está também nesta noite, você que está vendo pela live, você só está aí porque o Senhor tem mantido você de pé, tem guardado você, tem guardado a tua casa, tem guardado a tua família, mesmo diante dos ventos contrários. O Senhor está guerreando pela tua vida.
Sabe, os discípulos estavam no meio da lagoa de Genezaré, o vento era contrário, meu irmão, e eles pensaram que iam morrer. Eu quero fazer uma pergunta para você: quem queria afundar o barco? Quem você acha que queria afundar o barco, hein? Satanás queria afundar aquele barco. Mas Deus, para que os discípulos entendessem quem estava com eles, aleluia, e para que o Senhor Jesus, que estava em luto, se recuperasse e entendesse o que ele estava realmente fazendo aqui, porque como homem, quem sabe o coração de Jesus estava em frangalhos. Deus fez Jesus ver tudo aquilo, acontecer tudo aquilo, e Jesus, diz a Bíblia, que ele saiu correndo, andando sobre as águas, e Marcos registra no capítulo 6, versículo 45, que ele quase passa do barco, hein? Parece um super-homem, né? É verdade, hein, Geraldo? Jesus quase passa do barco, ele estava tão assim, preocupado, que ele correu sobre o mar, aleluia. Esse é o Deus que você serve. Ele olha para você nos mínimos detalhes, ele sai andando à tua direção, ele te socorre, aleluia. Quando ele tem projeto na tua vida e na minha vida, ninguém pode parar o projeto dele, porque ele é fiel. Oh, aleluia. Eu prego um Deus que é fiel, eu prego um Deus que mesmo que o vento seja contrário, ele é sobre todas as coisas. Esse é o Deus que eu prego. Diz o texto, Mateus revela que eles ficam com medo, eles ficam apavorados, e alguém grita: é um fantasma, é um fantasma. Aí você para pensar, eles acreditavam em fantasma naquela época, né, pastor Sebastião? É um fantasma. Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Meu irmão, é tremendo. Não fiquem com medo. Sabe por quê? Porque às vezes o vento está tão forte que dá medo. Já sentiu medo de alguma coisa? O Senhor me mostra pessoas aqui nesta noite que diante da tempestade que estão vivendo, estão com medo. Mas como que vai acontecer, Deus? O que o Senhor está fazendo, Deus? Me ajuda, Deus. Ah, Deus, eu não aguento mais passar por isso, Deus. Parece que meu barco vai naufragar no meio desse mar. E hoje o Espírito Santo está bradando no meio do teu coração: não temas, eu sou com você, aleluia. Isaías registrou: se passares pelas águas, elas não te submergirão, se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, se passar pelos rios, eles não te afogarão, porque eu, o Senhor, dei o Egito, a Etiópia, o que tinha mais de precioso por você, aleluia. Ei, você que está aqui nesta noite, Deus está no teu barco, Deus está no controle desse vendaval que você está vivendo. Deus conhece você e a minha vida nos mínimos detalhes. Medo faz parte da vida. Eu sou um pouco medroso. Eu tenho medo de ir no médico, eu tenho medo de fazer exame, pastor. Eu faço exame quando vejo aquela tensão por resultado. Aí eu, puxa vida, tem que fazer exame de sangue. Eu não gosto. Não gosto de ser furado, não gosto do exame em si, não gosto do pré, do pós e do depois. Não gosto de exame. É horrível, não gosto de dentista, vou obrigado. Vou dizer com você que eu gosto, não gosto daquele aparelhinho, não gosto da anestesia. Não gosto, eu tento tratar dos meus dentes só para não ter que ir no dentista, o máximo possível. É verdade. E quando eu vou, a médica diz assim: olha, depois está com 50 anos, até que está bem, graças a Deus, né? Eu falo para ela assim: eu cuido para não te ver, porque eu tenho medo. Tem alguém que gosta de dentista? Eu não gosto. De repente tem alguém que adora aquele barulho. Eu não gosto. Mas o medo faz parte da nossa vida. As pessoas estão se suicidando, porque já que é o mês do suicídio, Deus está falando sobre o suicídio nesta noite. Muitas delas por causa do medo. Medo da solidão, medo do fracasso, medo do abandono, medo, pastor. Mas a Bíblia diz que aonde há o amor, o que acontece onde há o amor? Repitam: não há medo. Não há. Pastor, o que é o amor, Pedro? É a presença do Senhor.
Aleluia. Sabe, eles foram até Jesus. Jesus para assim. E aí Pedro, o mais afoito. Quantos tinham no barco, Geraldo? 12. Diga comigo, 12. 12 discípulos. Mas somente um disse: se és tu, manda que eu vá encontrar contigo sobre as águas. Logo quem? Pedrão. O mais afoito, aquele que não conseguia se parar e falava demais, agia pelo coração. Aleluia. Ele disse: Senhor, manda que eu vá contigo. A Bíblia diz que ele começou a andar na direção de Jesus. Sabe, meu querido, Jesus estava vendo tudo aquilo, porque ele não é cego diante dos nossos problemas. Mas Pedro, quando ele sai andando, e ele sai pela fé caminhando, ele se lançou por fé, e mesmo diante daquele vendaval, ele teve a ousadia de pisar na água e ir de encontro ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus chama Abraão e diz: assim será a tua semente. Gênesis capítulo 15, vou voltar de novo lá, que eu quase não terminei, não concluí, né, pastor? O pastor estava falando, rapaz, simples. Mas é que eu termino essa parte, vou alinhavar agora aqui, olha. Assim será a tua, diga comigo, assim será a tua semente. Abraão olhou as estrelas do céu e ele diz: se você puder contar, conte. Ele começou a contar. Chegou uma hora que ele não conseguiu. Aí Deus fala: ei, Abraão, olha para as areias do mar. Começa a contar. Ele começou: você pode contar, Abraão? Não consigo. Assim será a sua semente. O que Deus estava dizendo para Abraão? O que eu tenho para você, Abraão, você não pode imaginar, não pode contar, não pode medir, é muito além daquilo que você consegue imaginar, Abraão. Abraão, eu tenho muita coisa ainda para fazer na tua vida e na tua descendência. Deus tem para mim e para você bênçãos inefáveis, infinitas. Deus quer derramar sobre a tua vida dons ministeriais. Deus quer derramar sobre essa igreja dons espirituais. Deus quer derramar sobre nós, aleluia, um revestimento de poder para fazermos a diferença nesse tempo em que vivemos. Deus tem superabundante graça, aleluia, sacudida, aleluia, superabundante para derramar sobre a nossa vida. Você crê nisso nessa noite? Amém? Deus tem. Abraão olhou aquilo tudo e se alegrou no seu coração. Pedrão entra na água, começa a andar. Os olhos dele estão fixos no Senhor, e ele começa a andar. Agora tem uma coisa interessante, pastor. Jesus parou e deixou Pedro vir até ele. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus estava ensinando os discípulos uma lição. Às vezes, no meio da dúvida, foi o início da minha mensagem, no meio da luta, no meio desses sentimentos que nós passamos, no meio desse turbilhão de emoções, aonde a nossa fé é testada e provada no fogo, Deus está nos ensinando uma lição. Deus está nos ensinando a não andarmos por aquilo que nós vemos, não andarmos por aquilo que seguramos, não confiarmos por aquilo que nós, quem sabe, apalpamos, mas nós vivermos no sobrenatural, crendo no Deus invisível, andando, aleluia, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Emuná. O interessante é que ele é o autor da fé, por isso que o nome é Emuná, porque a fé mesmo que faz você andar sobre as águas não é tua, não é minha, é dom do Espírito Santo, é um dos frutos do fruto do Espírito. Essa fé que faz milagres, essa fé que abre portas aonde não há portas, essa fé que faz com que um canceroso seja curado, essa fé que pega uma pessoa que está no vício e leva ela ao conhecimento da verdade, essa fé que manda provisão, essa fé que usa uma viúva para alimentar profeta. Essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Essa fé que eu prego aqui nesta noite, essa fé tem poder, aleluia, e esta palavra, aleluia, através de Cristo, ela gera esta fé na minha e na tua vida. Meu coração está queimando aqui nesse altar. Se não fosse esse meu amigo Jesus. Esse meu amigo Jesus é maravilhoso. Esse meu amigo Jesus é tremendo. Esse meu amigo Jesus é incomparável.
o autor da nossa fé. Sabe o que aconteceu com Pedro? Trava a língua, né? Pedro olhou para o vento, olhou para as ondas e começou a afundar. Pedro começa a afundar. Eu creio que os discípulos no meio do barco olharam ele andando assim, ficaram assustados, não tiveram a mesma ousadia de fé que Pedro teve, mas eles começaram a olhar e ele começa a afundar, e ele começa a gritar: socorro, socorro. E aqui vai uma lição para mim e para você. Por mais que tenhamos fé, por mais que nós creiamos, por mais que Deus é poderoso, muitas vezes nós temos que pedir socorro para Ele. Salmo 121, o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde? De onde vai vir o meu socorro? Davi estava com medo, Davi estava preocupado. Davi estava pensando que quem sabe Saul, com aquele exército grandioso, poderia matá-lo. Davi não tinha recursos para alimentar o exército de 200, 300 valentes. Davi confiava em Deus, ele olha: Deus, eu olho para os montes, de onde vai vir o meu socorro? E o próprio Espírito de Deus, através da boca do servo dele, diz: o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu irmão, é no meio do vale, é no meio da tempestade, é no meio da tribulação, que o Espírito Santo dá uma palavra para você. O teu socorro não vem de homem, o teu socorro não vem, quem sabe, da política nesse país, o teu socorro não vem de mim, pastor Moisés, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. O Jeová Todo-Poderoso é o Shaddai, aquele que criou todas as coisas. Aleluia. Ele é o nosso socorro. Aí vai Pedro e diz: socorro, Jesus, socorro, socorro, salva-me, salva-me. Aí Jesus pega Pedro pela mão. Meu querido, eu quero conjecturar. Jesus andou sobre as águas, andou ou não andou? O corpo humano anda sobre as águas? Ou Jesus se tornou menos denso que as águas? Como ele estava menos denso, ele não afunda? Para pensar, física. É ou não é? Ou ele fez a água que estava no pé dele virar o quê? Mais densa do que ele. E ele também não afundou. Ou ele ficou menos denso, ou ele ficou mais denso. Mas para ele levantar Pedro, olha aí o mistério. Pedro era pesado. Jesus puxou ele com força, segurou ele pela mão. Aí ele se tornou 2 vezes mais denso do que a água, porque era o peso dele. E o peso de quem? De Pedro. Eu vou dizer para você que para mim ele se tornou menos denso que a água. Por quê? Foi o mesmo que ele fez quando ele foi ressuscitado. Ele atravessou pela parede. Ele se tornou menos denso que a parede. Pastor, mas Jesus é assim? É. Ele é Deus, diga, ele é Deus. Ele se tornou menos denso que a água ou mais denso que a água? Ele fez a água ficar mais densa do que ele. Porque se ele fosse menos denso que a água, Pedro não seria menos denso do que a água. E aquela massa que estava sobre ele faria ele afundar no meio do mar. E a força de empuxo afundaria os dois. Mas a água que estava sobre os pés dele ficou mais densa do que ele era. Aleluia. Um milagre. E ele pega Pedro, pega no colo, coloca Pedro dentro da embarcação. Os discípulos ficaram assustados vendo aquela obra miraculosa. E a Bíblia diz que na mesma hora houve grande bonança. Ah, meu irmão, aqui vai a lição aqui, eu vou terminar aqui. Quando Deus quer fazer, Ele move a física. Quando Deus quer fazer, Ele altera a química. Quando Deus quer fazer, Ele move o natural, Ele move o sobrenatural, Ele move aquilo que não existe, Ele faz do nada surgir todas as coisas. O Deus que nós cremos, que está escrito nesta palavra, Ele é dono de todo o poder e toda a autoridade, e nada é impossível para Ele. E a pergunta que não quer calar no início dessa mensagem, eu repito ela para você: por que você duvida? Por que você não acredita que Ele vai fazer? Por que muitas vezes você
você fica ali cocheando entre dois pensamentos, como que vai fazer? Como que vai acontecer? Hoje Deus manda dizer para mim e para você, apenas creia, porque quem faz o sobrenatural acontecer sou eu, quem age no sobrenatural sou eu, aleluia, o Senhor, e todos os meus planos, os meus propósitos não serão frustrados. Eu prego um Deus que já me deu muitas lições. Eu termino esta palavra com uma experiência viva de Deus sobre a minha vida. Eu tinha aproximadamente, a Isabel tem 15, né? Quem tem 16 aqui? Você tem, Emily, 17? A Anne. Eu tinha 16 para 17 anos. E fui com um líder de jovens visitar um homem que estava com câncer nos ossos. E eu nunca tinha visto um milagre diante dos meus olhos. E eu confesso, eu era incrédulo. Eu não conseguia crer no milagre assim do nada. Eu cheguei para visitar um jovem, já contei isso aqui. O cheiro empesteava a casa, era um cheiro de coisa podre. E a mãe dele disse assim: olha, ele está vindo e ele está morrendo, é a última semana dele. E ele está fedendo, ele está com câncer nos ossos, em estado terminal. Ele vai morrer. E esse cheiro que vocês sentem é porque os ossos estão podres. Ele não come nada faz 2 semanas. Ele parecia uma caveira deitada numa cama. E eu entrei. E quando eu entrei, a primeira coisa que eu pensei: meu Deus, é uma piada esse líder me trazer aqui. Eu não sei nada, eu sou um Zé Ninguém, filho de ninguém Zé. O que eu vou fazer aqui? Ele podia ter chamado aquele irmão da juventude que profetiza, ou aquele irmão que está nas orações, mas eu só sei cantar. Eu sou só um cantante da igreja. O que eu vou ficar fazendo aqui? Meu Deus, esse Luiz Fernando é doido. E eu pensei nisso, não falei para ninguém. Aí ele chegou e falou assim: Moisés, você crê que Deus tem poder para curar este homem? E tinha gente em volta da mesa, né, da cama. Eu pensei: não vou dizer que não, né? Creio. Aquela voz bem de... Ele disse: mentiroso, você não crê. E eu não criei, irmãos. Eu comecei a chorar. E falei: é impossível. Eu falei isso para Deus. Olha só, meu Deus, eu não consigo. É impossível. E ele falou assim: Deus te trouxe aqui para você ver que para Ele nada é impossível. E eu me lembro que ele falou: coloca as mãos sobre o corpo dele. Irmãos, a perna dele era preta, como se estivesse assim, desfarelando toda, sabe? Necrosada. E eu coloquei as mãos, e ele falou: Senhor, o Senhor me mandou trazer o Moisés aqui, e eu trouxe. Senhor, cura ele agora, no nome de Jesus. A minha mão começou a pegar fogo, queimar. E eu comecei a chorar. E ele falou assim: seja curado em nome de Jesus. E ele falou: você vai domingo na igreja e vai dar o teu testemunho. O jovem abriu o olho, pastor. Abriu o olho, na hora, não passou um minuto, não foi 10 segundos, na hora. Mãe, traz um prato de feijão que eu estou com fome. Aí eu pensei assim: meu Deus, eu nunca tinha visto um milagre. Eu fiquei extasiado. E o Luiz Fernando falou assim para mim assim: você não viu nada. Você vai ver ele entrando na igreja, glorificando a Deus. E quando eu saí dali, eu falei para ele assim: Luiz Fernando, que maravilha. Ele tinha 26 anos, esse rapaz, eu tinha 16. Eu falei: como que Deus vai te usar? Ele falou para mim: não, eu não vou viver muito, mas você vai ficar velho. Você vai ser um pastor, você vai envelhecer. Não se esqueça que o teu Deus faz o impossível. Leva isso com você, porque quando eu chegar lá em cima, você vai me abraçar e nós vamos glorificar a Deus. É um sinal que Deus está te mostrando que para Ele nada é impossível. 4 anos depois, aquele jovem, ele era tenente da marinha.
Ele caiu descendo uma escada aqui, assim, ó. Bateu a cabeça na quina da porta e morreu. E hoje eu estou aqui. 50, não estou velho ainda, né, Nathanael? Segundo Nathanael, eu estou meia idade. Cabelo meio branco, está meio ralo aqui em cima. Mas eu posso dizer para você o que Ele mandou no meu coração, esta palavra. Eu nunca esqueci. Para Deus, nada é impossível. Hein, Joel? Nada é impossível. Ezequiel, nada é impossível. Ele é aquele que tem todo o poder, Ele manda o vento e o mar se acalmar. Ele é aquele que quando permite que você entre na embarcação e manda você chegar do outro lado, Ele fica cuidando da tua vida, porque Ele é Deus. Se Ele fizer ou não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir ou fechar, Ele continua sendo Deus. Eu anotei aqui, olha, afundamos porque às vezes damos mais atenção nas coisas visíveis do que as invisíveis. Quer vencer? Creia no sobrenatural de Deus. Coloca de pé. Dá um lá para mim, presbítero Everson. Um lá, aquele lá bem bonito. Vem aqui, Sara, me ajudar. De repente você canta até melhor do que eu. Eu queria convidar você que veio aqui nesta noite, que você está passando por um grande problema. Ninguém sabe que você está passando, mas Deus sabe. Deixa eu pegar aqui a nota aqui que eu já vou. É lá mesmo. Vamos lá? Eu quero convidar para estar orando por você. Pode continuar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus está falando com você. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se provado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu quero orar por você, que tem uma causa impossível.
Tem algo que está roubando a tua paz, a tua alegria. Eu quero orar, vem aqui à frente. Sabe, esta palavra, ela não veio ao acaso, não. Deus está falando conosco. Eu quero orar pela tua vida, porque eu creio que se você hoje for até Jesus e clamar por ajuda, Ele vai estender a mão como fez com Pedro, e Ele vai dizer: eu te ajudo. Vem à frente, quero orar por você. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua. Deixa eu falar sendo algo aqui que o Deus. Espírito Santo está me tocando. Eu vou falar só uma vez, não vou repetir. Me lembrei de um homem que estava 38 anos na beira de um tanque, esperando que as águas se movessem. As águas estão se movendo aqui no altar. As águas estão se movendo aqui no altar. E a Bíblia diz que ninguém podia colocar ele no tanque. Você pode vir até o tanque. Venha, eu quero orar por você. Jesus vai te curar. Se você crer, Jesus vai te curar. Se você crer de verdade, as águas estão se movendo aqui nesta noite. Você na internet, coloque a mão no teu coração também, junto com esses irmãos. Se você crê nisso, o Espírito Santo vai te visitar aí na tua casa e vai curar você. Eu quero chamar os pastores para estar aqui comigo. Vem, pastor Sebastião, vem, pastor Natanael. Vamos estar orando por esses irmãos. Deus vai curar você dessa enfermidade. Deus vai conceder aquilo que você deseja no teu coração. A partir de hoje, as coisas serão diferentes. Se você crer nisso, o Senhor já está entrando com provisão na tua vida, com provisão na tua casa, com provisão na tua história, com provisão no teu corpo físico. Deus está fazendo a obra. Pode orar, vamos orar? Senhor meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, eu quero em primeiro lugar esse irmão que está ouvindo agora aqui na live, pela live, essa pessoa que está enferma agora, Senhor, visita agora na sua casa. Eu quero repreender toda a enfermidade. Em o nome de Jesus, seja alcançado agora. Em o nome de Jesus. Na palma de suas mãos. Oh, Senhor, meu Deus, opera agora um milagre, Senhor, na vida desse casal. Não vai deixar. Opera agora um milagre na vida dele, Senhor, na vida dela. Para que ela possa e ele possa ver que o Senhor é Deus e nada é impossível há para ti. Em o nome de Jesus. Vai agora e toca da planta da cabeça até o pé, Senhor, e cura. Vai agora e toca e toca, Senhor, meu Pai, agora. Eu quero abençoar a vida agora da Juliana, do Diego, em o nome de Jesus. E eu quero declarar vitória, Senhor. Toca no trabalho, toca no emocional, Senhor. Toca, Senhor, meu Pai, nos sonhos, Senhor, que parecem adormecidos. Mas nada há impossível para ti. Toca agora, Senhor. Toca agora e faz o milagre para a glória do teu nome. Tu és Deus. Em o nome de Jesus, seja abençoada. Em o nome de Jesus, que a porta se abra sobre a tua vida. Em o nome de Jesus, que a graça de Deus alcance você. Anima, levanta, Senhor. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei.
todavia me alegrarei. Para que teu nome seja Todavia glorificado, me Senhor, nessa porta. alegrarei. Entra agora, Senhor. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem. Senhor, entra agora, Senhor. O Senhor sabe o que cada um está passando, Senhor, e pela autoridade da palavra que foi ministrada aqui nesta noite, que haja milagre, que haja, Senhor, a tua bênção, Senhor, na vida deste homem, desta mulher, dessa família. Entra agora com a tua provisão e com a tua vitória, no nome de Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor, amém. Dá um abraço à pessoa que está do teu lado aí, olha aí. Oh, Jesus bom, Jesus maravilhoso. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vida, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Diga de novo. Ainda já não floresça. Ore calabassubi cantarabachai. Ore provi canterevi assubi araba. Rida labassubi canta. Oh, aleluia, 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 aleluia. Rida labantaraba assubi araba. Urei, uide, cantarabi, assubi, alabachai. Ride, cante, plove, canterevi, assubi, alabachai. Oh, de canta, alaba, assubi, alabachai, alabassuri, alai. Por acaso, desde o Senhor, canta, alaba. Fui eu que criei todas as coisas. Fui eu que estendi o céu e fiz as estrelas. Fui eu que criou o homem e tudo que há neste mundo. Eu sou o Senhor. E digo, nada é impossível a mim.
Eu digo que eu sou Deus e posso abrir porta onde não há porta. Posso eu trazer à existência aquilo que não existe. E nenhum dos meus planos são frustrados. Eu, Senhor, digo a voz, que esta semana disse no seu coração, ó Deus, porque eu faço tudo certo, Senhor. Eu ando na tua presença, eu me esforço. E porque Deus, e digo a ti nesta noite, eu vou te surpreender, viu? E você verá com os teus próprios olhos, que eu cumpro as minhas promessas. Vai acontecer. O inferno pode se levantar, mas vai acontecer. O inimigo pode querer parar, mas vai acontecer. Assim diz o Senhor. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia. Dá um aplauso ao Senhor, dá um glória a Deus. Meu Deus do céu. Pode se sentar, nós estamos terminando. Meu querido, eu sou pentecostal, sabe? Eu sou pentecostal. Eu louvo a Deus. Louvo a Deus porque a partir do momento que o Espírito Santo me visitou, eu sou uma pessoa caricata, né? Talvez ali, eu lia muita Bíblia quando era adolescente e eu não tinha tido uma experiência com o Espírito Santo. Sabe, Pedro? Eu pensava, mas será que é real? Ver meu pai falando em línguas, ver minha mãe, será que é real? Mas depois que Jesus me visitou, meu irmão, eu posso dizer para você, coisa boa é ter a presença do Espírito Santo. É verdade. Coisa boa é ter a presença de Deus. Eu sei que em muitos lugares, às vezes, você pensa que é o Espírito Santo e não é, né? Tem muitos lugares aí que estão prevaricando contra a palavra. Se a palavra não é correta, o Espírito Santo não pode operar lá. E muitas vezes até o espírito humano lá. Mas aonde a palavra é ministrada, dentro das 4 linhas, como, né, o Espírito Santo faz. Aleluia. Eu creio. Meu coração está queimando aqui. Glória a Deus. O fogo do Espírito Santo está aqui nesta noite. Você que veio aqui no altar, você que está assistindo pela live, Deus curou pessoas, Deus abriu portas, Deus mudou cativeiros, Deus fez uma obra sobrenatural aqui. Você que está na sua casa, que precisa se reconciliar com o Senhor, você que está afastada do caminho do Senhor, pensa que Deus não te viu, não, Deus te viu agora. Deus te viu agora. Não tenta se enganar não, porque o mundo não tem nada para você. O mundo não tem nada para você. O mundo só vai tirar de você, mas o que Deus tem para você é a vida eterna, minha filha. Você, minha filha, é uma mulher, teu coração está ferido, está machucada, você foi decepcionada. Muitas vezes traíram você, mas o Senhor nunca vai te abandonar. Ele está na tua vida, Ele está trazendo você como traz um peixe, viu? Ele está trazendo você no anzol, aleluia. E Ele vai te trazer para a presença dEle. Aonde você está, coloca a mão no teu coração. Aí você diz, pastor, mas como é que eu vou largar tudo isso? Não sei, não pergunte para mim não, que eu não tenho essa resposta. Mas Deus vai te ajudar. Deus vai completar esta obra de salvação na tua vida. Diga comigo, Senhor Jesus, eu te recebo, Senhor, nesta hora, como meu único e suficiente Salvador.
Eu te peço, Deus, perdoa os meus pecados, ó Pai, e escreve o meu nome no livro da vida. Faz a partir de hoje morada em mim com teu Espírito Santo, e muda a história do meu coração. Me alcança com a tua graça e com a tua salvação, e eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida, no nome de Jesus, amém. Dá um aplauso ao Senhor, amém. Glória a Deus. Já vamos terminar, queridos. Quarta-feira, culto da vitória. Nós estaremos aqui reunidos no culto da vitória na próxima quarta-feira. Na quinta-feira, nós vamos fazer uma reunião com toda a nossa liderança. Nós vamos ter uma reunião na próxima quinta-feira. Quarta é a campanha, o segundo dia da campanha, o poder da fé. Diga comigo, o poder da fé. Olha aí, hein? Poder da fé. Sugestivo, né, pastor? Sem coincidências à parte, o poder da fé. Venha que você vai ser abençoado e abençoado. Na próxima quarta-feira, quinta-feira, eu quero fazer uma reunião com a liderança, nossa primeira reunião. Estamos um tempo sem ter reunião, acho que é a segunda ou terceira reunião desse ano, né? Mas na quinta agora nós vamos estar reunidos, eu quero tratar alguns assuntos. 20 horas. Vamos estar aqui às 20 horas nesta reunião, na próxima quinta-feira. No sábado nós não teremos culto. Não teremos culto no nosso próximo sábado, será sábado livre. Domingo pela manhã, escola dominical, e à noite um grande culto de adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Amém? Amém, queridos? Coloque-se de pé, vamos terminar o culto. Eu gosto de terminar assim, diga comigo, na minha mão direita, abundância de dias. Na minha mão esquerda, as riquezas e honras. Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que pediram foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Uma nova história, que a bênção de Deus te alcance na tua casa, na tua família, que você tenha uma semana de vitória abençoada em Cristo Jesus, que Deus guarde a tua fé, aleluia, e que estejamos juntos até a volta de Cristo Jesus, unidos pelo seu Santo Espírito. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos dizem amém. Dá um aplauso ao Senhor. Tenha uma semana